Meus amigos, chegou o momento tão esperado. E nas Santas Escrituras diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. São as palavras de Deus. E Ele veio para nos apresentar a verdade. Ele representa a verdade da nossa nação. Com vocês, Jair Messias Bolsonaro. Bom dia, meu Rio de Janeiro. Bom dia, meu Brasil. Eu confesso que hoje está sendo um dos dias mais difíceis da minha vida. Porque nós vamos falar aqui sobre a vida de inocentes. Nós vamos falar sobre a vida de inocentes, sobre a vida de pessoas que estão sendo injustiçadas. Eu jamais esperava um dia estar lutando por anistia de pessoas de bem, de pessoas que não cometeram nenhum ato de maldade, que não tinham intenção e nem poder para fazer aquilo que estão sendo acusados. É muito comum seus governadores, Tarcísio, Mauro Mendes, Cláudio e Jorginho. Aqui nós sempre dizemos que defendemos as mulheres. Qualquer coisa contra uma mulher é uma polêmica enorme no Brasil. E, obviamente, mais que a defesa, devemos ter consideração com as mulheres. E olhem só, eu vou citar o nome de 5 mulheres aqui. A primeira, Débora dos Santos, está 2 anos em prisão preventiva. Está sendo julgada nesse momento em plenário virtual. Todo mundo está esperando mais uma condenação, com uma pesada pena. Eu peço a Deus que isso não ocorra. Temos também a senhora Valdete Ferreira, 73 anos de idade. Condenação, Cláudio Castro, 11 anos de cadeia. Temos também a senhora Iraci Naguchi, 71 anos de idade. Condenação, Tarcísio, 14 anos de cadeia. Temos aqui de Santa Catarina, Jorginho, a senhora Fátima de Souza, 67 anos de idade. Condenação, 17 anos de cadeia. E a última aqui, eu cito Mauro Mendes, que é de Mato Grosso, mas a senhora do Ceará, senhora Francisca Eudete, 62 anos de idade. Condenação, 13 anos de cadeia. E mais dezenas de condenações. Homens, avós, jovens mulheres, mães que acordam e dormem sem dar um beijo nos seus filhos. Como faltou aqui agora, como havia combinado com o Bruno Scheid, trazer uma senhora de Ji-Paraná, Rondônia. Essa senhora tem 6 filhos, o mais velho 10 anos, o mais novo 10 meses, o marido um caminhoneiro, que chegou num frete de Rondônia, naquele fatídico domingo de 8 de janeiro, lá em Brasília. Tomou um banho e foi para a esplanada. Acabou sendo pego. Condenação, 14 anos de cadeia.
Essa senhora com 6 filhos teve seus vencimentos como servidora de Rondônia bloqueados, vive de favores, e esse homem está foragido. Talvez esteja na Argentina com dezenas de outros patriotas. Eu jamais pude imaginar um dia na minha vida que teríamos refugiados brasileiros mundo afora. Até há poucos anos, a gente não sonhava em passar por uma situação como essa. Estamos passando. Tem alguém passando mal, é isso? O bombeiro, por favor. Aquela senhora que está em pé ali, levantando a mão, tem uma pessoa que está passando mal ali, por favor. É aqui o corredor aqui, por favor, o corredor aqui. Só abrir um corredor aqui, por favor. Ok? Abre o corredor que vai ser transportado aí. Bolsonaro pediu para... Ok, posso continuar? Bolsonaro pediu para abrir uma fila para socorrer uma senhora que passava mal e volta agora a fazer o seu discurso. Ele avistou alguém sinalizando, alguém passava mal, um calor no meio da multidão, e ele pede, nesse momento, para que as pessoas façam um corredor, para que o Corpo de Bombeiros possa socorrer esta senhora que está passando mal. E essa também é uma virtude que ele tem, é olhar para o olho de cada pessoa, mesmo numa manifestação, mesmo no meio da multidão, esse dom, essa humanidade de olhar e ver no rosto de cada um o que está sentindo. Essa senhora aqui, tem mais alguém? O Corpo de Bombeiros acabou de resgatar, né, a senhora que estava passando mal ali no calor, e ele aproveita esse intervalo para perguntar se alguém precisa de ajuda do Corpo de Bombeiros. E as pessoas também colaboram, numa manifestação pacífica e onde cada um compreende naquilo que precisa ajudar. Agora, Jair Bolsonaro, ele vai retomar o seu emocionante discurso de onde ele tinha parado. Ele ficou realmente preocupado agora, porque nós temos muitas pessoas de idade, avós, mães, crianças, famílias inteiras vestindo verde e amarelo, famílias inteiras que estão ali, dentre outras coisas, para vê-lo. Ele pergunta agora por um médico e pede auxílio, se algum médico está presente ali, para que entre na área restrita e ajude uma pessoa e ajude as pessoas que estão passando mal. Vida e liberdade se confundem. E entendo que a liberdade é tão importante quanto a própria vida. Que uma pessoa sem liberdade não vive. Essas pessoas, essas senhoras, já idosas, todas mais novas do que eu. Porque na sexta-feira agora, eu chego nos meus 70 anos de idade, se Deus quiser.
70 anos bem vividos, algumas tribulações, mas a satisfação e a consciência de estar ajudando o seu país a sair da escuridão. Essas pessoas que eu citei aqui, senhoras idosas, acusações, entre outras, dano qualificado, elas têm força para quebrar alguma coisa? Tem alguma imagem de uma delas quebrando alguma coisa? Por que nós sabemos que a pena tem que ser aplicada a quem realmente cometeu aquele dano? Uma outra, associação criminosa armada. Essas senhoras, foi encontrada alguma arma com alguém no dia 8 de janeiro de 23? Uma outra, golpe de Estado. Como disse há poucas semanas no programa Roda Viva, ministro da Defesa José Múcio, golpe de Estado é o povo, Forças Armadas e uma liderança. Quem é a liderança ou quem foi a liderança dessas pessoas? Não tiveram. Foram atraídas para uma armadilha. Até o presidente da República, que costuma acordar tarde durante a semana, acordou cedo domingo e foi para Araraquara. Outro dia conversei com um colega de Israel. Ele falou: que golpe foi esse que o Mossad não ficou sabendo? Quando se há uma tentativa dessa natureza pelo mundo, em poucos minutos, o mundo todo toma conhecimento. Mas qual o objetivo deles? O que eles querem? Todas as narrativas contra mim foram para o espaço. Marielle Franco, baleia, 100 imóveis no Vado Ribeira, móveis no Alvorada, joias, vacina, tudo foi embora. Sobrou a fumaça do golpe. Quando o Malafaia fala em dispositivos constitucionais, eu talvez, por obrigação, conheço um pouco mais a Constituição do que ele. Quando se fala em estado de sítio, estado de defesa, o primeiro passo é o presidente convocar os conselhos da defesa e o Conselho da República. Foi convocado? Não! Você vai naquele trabalho mal feito daquela banda da Polícia Federal que serve Alexandre de Moraes. Está lá que o golpe, segundo eles, começou no dia 29 de julho de 21. Alguém sabe o que aconteceu nesse dia? Você não sabe. Uma live que eu fiz lá no Alvorada e critiquei o sistema eletrônico de votação, onde eu dissequei um inquérito aberto em novembro de 2018. Inquérito que até hoje está em aberto. Inquérito esse que eu mostrei para os embaixadores, que no dia seguinte o Alexandre de Moraes classificou esse inquérito como confidencial, ou seja, secreto. Secreto por quê? Qual é a alma da democracia? É a transparência, é o voto, é a contagem pública dos votos, é a certeza que o eleitor chega de dizer que votou em tal pessoa, o voto foi para aquela pessoa. Eu não estenderei muito não, que o Malafaia tecnicamente se comportou como um brilhante advogado aqui, apesar de ele não ser. Eleições de 22, a gente arrastava multidões pelo Brasil. Foi aqui no 7 de setembro, tinha mais gente do que agora.
Fazíamos motocicletas pelo Brasil todo. São Paulo, segundo lá a Polícia Militar, batendo 300 mil motos. Foi em Santa Catarina, foi em Mato Grosso, foi no Brasil todo. O agro estava quase 100% fechado conosco. Os cristãos, da mesma maneira. Nós tínhamos majorado com responsabilidade o Bolsa Família para R$600. Nós, com o Rogério Marinho presente aqui, levamos água para o Nordeste. A Tereza Cristina na agricultura abriu comércio com o mundo todo. O Tarcísio, com orçamento pequeno, cresceu com sua competência e atendeu o Brasil em obras de infraestrutura. O nosso governo fez o seu trabalho. Por que perdeu a eleição? Por que perdeu a eleição? Será que a resposta está no inquérito 1361, secreto até hoje? Eu cometo um crime, tranquilo, se a Rede Globo de televisão me convidar para, a exemplo do que tive no Flow agora, 3 horas ao vivo, Rede Globo, 3 horas ao vivo, vocês perguntem o que bem entender. Eu quero 30 minutos para falar do Brasil, mas pergunte o que bem entender. E eu abro esse inquérito secreto ao vivo na TV Globo. Não sei se meus advogados conseguirão esse inquérito, mas se a divulgação do inquérito foi o início do golpe, o povo tem que saber o que está nesse inquérito. Todos os inquéritos de Alexandre de Moraes são confidenciais, secretos. Ninguém pode saber de nada o que está ali. Ele começou a investigar o presidente da República em julho de 21. A PF não pode investigar o presidente. E não tinha um fato definido. Era um inquérito secreto, originário daquele outro, do fim do mundo. Nos acompanhava 24 horas por dia. O que eles queriam com isso? Minar a presidência da República. Não queriam que a gente continuasse. E houve sim mão pesada do Alexandre de Moraes por ocasião das eleições de 22. Por exemplo, segundo decisão dele, eu não podia mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto. Eu não podia botar a imagem do Lula defendendo ladrões de celular, dizendo que isso era para tomar uma cervejinha. Eu não podia mostrar a imagem do Lula com ditadores do mundo todo. Eu não pude mostrar o Lula em 2009 no Irã defendendo o enriquecimento de urânio para aquele país, e o Lula dizendo que era para fins pacíficos. E nós sabemos, o que o Irã sempre quis foi varrer Israel do mapa. Eu não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Eu não pude mostrar imagens do cortejo fúnebre da rainha da Inglaterra. Eu não pude mostrar trechos das minhas falas por ocasião da ONU. Ele fez uma campanha para menores de 16 e 17 anos tirar título. E essa garotada dessa faixa etária, a tendência é sempre votar na esquerda. Mais de 4 milhões de votos aí. Pelo menos 2 milhões para o outro lado. Nos foi retirado 1,5 milhão de inserções de rádio por ocasião das eleições. O outro lado podia fazer tudo. Me chamava de misógino, de fascista, de nazista, até de pedófilo os caras me chamaram. De assassino da Marielle Franco.
podia tudo. E nós vimos de uma pandemia e de uma guerra. E nós demos tudo pelo Brasil. Se não fosse a excelente qualidade dos meus ministros e teus assessores, o Brasil tinha afundado na economia. Mas foi diferente. Atendemos os mais humildes com auxílio emergencial. Compramos 600 milhões de doses de vacina para quem quis tomar. Não exigi de ninguém. Não cobrei cartão vacinal. E o mundo está vendo agora o que foi aquele período, em especial, um relatório do Congresso americano de 500 páginas sobre o assunto. A verdade dói e pode tardar, mas ela não falha. Essas pessoas que estão presas, homens e mulheres, idosos, jovens mães, esse é o motivo desse nosso encontro aqui hoje em Copacabana. Mas o que eles querem no final das contas? Como o ministro disse há pouco tempo, nós derrotamos o bolsonarismo. O que eles querem? Como viram que a questão da inelegibilidade dá para ser alterada, afinal de contas, me tornaram inelegível por quê? Pegaram dinheiro na minha cueca? Alguma caixa de dinheiro no meu apartamento? Algum desfalque estatal? Porque me reuni com embaixadores. E a outra, porque subi no carro de som do Silas Malafaia. A primeira, abuso de poder político. Não ganhei nenhum voto com aquilo. A outra, abuso de poder econômico. Não gastei nenhum centavo com isso também. O que eles querem? É uma condenação. Se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim. Não vou sair do Brasil. A minha vida estaria muito mais tranquila se eu estivesse do lado deles. Infelizmente, quem prejulga e julga e faz maldade contra o povo, não posso estar do lado dessas pessoas. Escolhi o lado mais difícil, o lado do meu povo brasileiro. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se algo na covardia acontecer comigo, continue lutando. O que eles querem aqui no Brasil é fazer igual a Venezuela. Lá foi implementado o voto impresso por pressão do governo Biden. E a primeira vez que teve eleições com voto impresso lá na Venezuela, o que aconteceu? Primeiro, o Maduro tirou da sua frente a sua oposição. Tornou Maria Corina e Capriles inelegíveis por 15 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Alguma semelhança com o Brasil? Quando eles querem me tirar por uma condenação, já que a inelegibilidade está ameaçada para eles, inventam uma historinha de golpe. Que golpe é esse que eu tenho que provar que não dei? E tem que ser o contrário. Eles têm que provar que eu tentei. Queria dizer que o golpe começou no dia 29 de julho de 21 e terminou no dia 8 de janeiro de 23. Ninguém engole essa história. E só não foi perfeito essa historinha de golpe para eles, porque eu estava nos Estados Unidos. Se tivesse aqui, estaria preso até hoje, ou quem sabe, morto por eles. Eu
eu vou ser um problema para eles, preso ou morto. Mas eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo. Afinal, o Brasil é um país fantástico. Desculpem o pessoal lá de Israel. Aqui é a terra prometida. Aqui é a terra de Deus. Aqui temos gente do mundo todo. E não vai ser uma pessoa que vai nos derrotar, que vai nos intimidar. E agora, indo para o encerramento, senhores deputados federais, senhores senadores, parte presente aqui, nós temos um compromisso que está no coração de qualquer um de vocês. É buscar anistia aos nossos irmãos e irmãs que estão presos nesse momento. Não podemos entender que continuemos tendo órfãos de pais vivos pelo Brasil. Não existe maldade maior do que essa. Hoje, por levantamento, já temos votos suficientes para aprovar na Câmara. Como disse aqui Rodrigo Valadares, lá de Sergipe, que é o relator dessa proposta, e também o Sócrates Cavalcante, que é o líder do nosso partido lá na Câmara. Nós seremos vitoriosos. Nós veremos aparecer a justiça, se não é para aquele outro poder que existe para isso, pelo poder legislativo, que até o Lula vete. Nós derrubaremos o veto. Agora, por que a esquerda está contra a anistia? Já que eles, ao longo da história, sempre foram beneficiários de anistia. Como disse há pouco tempo, editorial, o jornal O Estado de São Paulo. Se tirar das mãos do PT a falsa bandeira de defesa da democracia, o PT não existe. Não tem o que apresentar para vocês. Nem para alimentar o pobre, que eles sempre disseram que a nossa meta é dar comida para o pobre, nem isso tem mais. Pesquisas, acreditem ou não, lá do Rio Grande do Norte, eu estou na frente do Lula. Indo para o encerramento, façamos comparações. Compara o nosso governo de poucos anos com o atual. Dá para comparar. Dá para comparar. Na infraestrutura, o atual ministro do PT com o Tarcísio de Freitas. Dá para comparar aquele ministro taradão, quem diria, ministro dos Direitos Humanos. Dá para comparar o taradão com a Damares. Dá para comparar o atual ministro da Agricultura, que está fazendo o preço explodir pelo Brasil, com a Tereza Cristina. Na economia, dá para comparar o Haddad com o Paulo Guedes. Dá para comparar Janja com a Michele. Nada dá para fazer comparação com esse governo. E a gente se pergunta o tempo todo: quem tirou esse cara da cadeia? Quem anulou os julgamentos? Quem trabalhou no escurinho do cinema para colocá-lo na presidência da República? Esses que fizeram esse trabalho dizem: salvamos a democracia. Essa democracia que está vivendo com prisão de inocentes, com tortura em cima de depoentes,
com ameaça de censurar as mídias sociais. Sem liberdade de expressão, não tem democracia. O trabalho não é fácil. Alguns querem rapidez. Mas creio que o que está acontecendo vai servir de musculatura para todos, para que nós brevemente possamos dizer aqui no Brasil: eu vivo num país democrático. E quem tem que dizer o que pode ou não ser feito no Brasil é o povo brasileiro. Nós somos escravos da vontade de vocês. Sempre digo, ninguém tem o que nós temos. O que está errado? Onde erramos? Escolhas. Escolhas. Qual deveria ser, politicamente falando, a melhor região do Brasil? A mais próspera, a com mais igualdade, com mais oportunidade, com mais amor. Tinha que ser respeitosamente o nosso Nordeste. E por que não é? Não é porque o PT está 20 anos lá, roubando o nordestino, sonegando educação para eles. Os estados com maior índice de violência, infelizmente, é o Nordeste. E aqui comigo, por coincidência, os 2 melhores, os 3 melhores em índice de violência: Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo. Mas meus amigos, meus irmãos do Rio de Janeiro, eu só tenho a agradecer a vocês. Desde que vocês acolheram esse jovem garoto caipira em 73, lá em Resende, na Academia Militar. Jamais eu esperava que a minha vida acontecesse tudo isso, bem como jamais esperava que na minha vida Ele colocasse ao meu lado pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas, patriotas, que têm Deus no coração. O meu ciclo vai se esgotar um dia, mas nós estamos deixando muitas pessoas capazes de me substituir no futuro. Por lá de lá não tem nenhuma liderança. Por lá de lá não tem o que falar para se apresentar junto a vocês. Nós acreditamos no futuro do nosso Brasil. E o último ato aqui, esta senhora que está do meu lado e as suas 2 filhas. Aqui é a viúva do Crezão. Ao seu lado aqui as 2 filhas. Uma família que tendo em vista a decisão de alguém que devia usar sua caneta para fazer justiça, por 3 vezes negou a liberdade de um cardíaco para ser tratado condignamente. O Crezão acabou falecendo dentro do presídio em Brasília. É inadmissível isso daí. E por uma questão pessoal, luta pelo poder. Eles não derrotaram, nem derrotarão o bolsonarismo. Não derrotaram e nem derrotarão aqueles que defendem Deus, pátria, família e liberdade. Nós estamos mais fortes. E peço a vocês, por ocasião das eleições do ano que vem, me deem 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo os destinos do nosso Brasil.
E deixo claro aqui, esse 50% aqui, Mauro Mendes e Tarcísio, não é PL não, tem gente boa em todos os partidos. Eu, inclusive, há poucos dias, tinha um velho problema e resolvi com o Kassab em São Paulo. Ele está ao nosso lado, com a sua bancada, para aprovar a anistia em Brasília. Todos os partidos estão vindo. A população cada vez mais está consciente da maldade que foi e que está sendo com os presos de 8 de janeiro. Vai ser uma data para ser esquecida para sempre. As marcas perdurarão para sempre, mas uma data para ser esquecida, ou conhecida por uma minoria que, usando o poder da sua caneta, tentou jogar o Brasil nos braços de uma ditadura que vocês sabem como ela começa e como ela termina. Ainda dá tempo. O Brasil precisa de cada um de vocês. No próximo dia 6, estaremos na Paulista, em São Paulo. Depois iremos para o Nordeste. Talvez Aracaju, do deputado relator. E assim, nós vamos ganhando força. E com a verdade ao nosso lado, vamos mostrando que o Brasil tem sim de verdade. E dizer àqueles que não gostam de mim, lá de Brasília: eleições sem Bolsonaro é negar a democracia no Brasil. Se eu sou tão ruim assim, me derrote. E uma esperança para nós: o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião das eleições do ano que vem, será um tribunal isento, diferente daquele que conduziu as eleições em 2022. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a Deus pela minha segunda vida. Obrigado a esse povo maravilhoso que cada vez mais se interessa por política, que cada vez mais fala em valores e princípios. Por esse povo que está mudando o destino do nosso Brasil. Muito obrigado.